Então tem alimentos que eles fazem o quê? Eles desbalanceiam o funcionamento natural do seu corpo, te deixando sem energia, te deixando com aquela fome constante. E tem alimentos que promovem a saciedade dentro do seu dia, que fazem o seu corpo funcionar em plenitude. Para a gente aprofundar no tema de alimentação, a primeira coisa que nós temos que conversar é sobre o quê? Sobre as calorias, tá? Por quê? Porque as calorias elas não são todas iguais, tá? A gente já vem falando sobre os mecanismos de fome e saciedade. O que eu quero que você entenda e que fique muito claro dentro dessa aula? Existem alimentos que eles programam o seu corpo para o modo queima, e tem outros alimentos que programam o seu corpo no modo ganho. Então tem alimentos que eles fazem o quê? Eles desbalanceiam o funcionamento natural do seu corpo, te deixando sem energia, te deixando com aquela fome constante, tá? E tem alimentos que promovem o quê? O modo de queima, que promovem a questão da saciedade dentro do seu dia, que fazem o seu corpo funcionar em plenitude, tá? E para essa aula eu quero que fique muito claro exatamente isso, por isso que a qualidade ela é mais importante do que a quantidade, tá? A gente vê diversas pessoas falando por aí, para você emagrecer, para você queimar gordura, é só você comer menos calorias do que você gasta diariamente, mas será que isso seria tão fácil assim? Será que a gente teria sobrepeso no mundo ainda hoje se essa conta ela fosse tão fácil assim? Acho que não é só isso, né? Inclusive, para falar sobre essa questão da qualidade, eu quero até citar um estudo muito massa de um britânico, ele chama Sam. Ele fez durante 21 dias um experimento pessoal, que ele ficou 21 dias consumindo 5.000 calorias por dia, e o gasto diário total dele era de 2.300 calorias, ou seja, ele estava em superávit de 2.700 calorias, ou seja, ele estava comendo mais de 2.700 calorias do que o corpo dele gastava diariamente. Só que qual que é a diferença desse estudo? Durante 21 dias ele fez baseando sua alimentação em qualidade, em bons alimentos, e durante 21 dias ele fez com alimentos ruins, alimentos pobres nutricionalmente falando, alimentos processados, ultraprocessados e refinados. E pira no resultado desse experimento. Quando ele baseou a alimentação dele em alimentos bons, né, em alimentos naturais e alimentos saudáveis, ele, por mais que ele estivesse em superávit calórico, ou seja, por mais que ele estivesse consumindo mais calorias do que ele gasta diariamente, ele teve um aumento de peso de somente 1 kg, só que ele perdeu 10 centímetros de circunferência abdominal, ou seja, por mais que ele ganhou 1 kg, ele teve uma melhora na composição corporal dele. E nos 21 dias que ele teve uma alimentação baseada em alimentos processados, ultraprocessados, refinados e etc., ele teve um ganho de peso de mais de 7 quilos, ou seja, quase 7 vezes mais do que alimentos naturais, e um aumento de quase 9 centímetros de circunferência abdominal. Então, por isso que o ponto-chave, o ponto que a gente vai falar aqui daqui pra frente, é que a qualidade ela é mais importante do que a quantidade, tá? É só você for pensar, 100 calorias de ovos, as calorias elas não são iguais. Por exemplo, se você foca só na quantidade, 100 calorias de ovos são completamente diferentes de 100 calorias de sorvete, por exemplo. Então, se você está em déficit calórico, mas você está baseando sua alimentação em alimentos que não são saudáveis, que não vão ativar o modo queima do seu corpo, dificilmente você vai ter resultado, tá? Então, o que eu quero que você entenda é exatamente isso, tá? E para você ter ideia também a questão de exageros, se você for analisar, por exemplo, basear sua alimentação em alimentos processados, é muito fácil você exagerar comendo, por exemplo, um pacote de biscoito. Você consegue comer aquilo ali em exagero, você consegue comer um pacote de biscoito numa sentada, por exemplo. Mas se você tenta exagerar comendo, por exemplo, comida de qualidade, por exemplo, senta e tenta comer 500 gramas de frango de uma vez, ou 500 gramas de ovos, sei lá, é muito difícil você exagerar comendo comidas saudáveis. Por quê? Porque os seus sensores eles funcionam corretamente, então ele vai saber a hora que você está saciado, entendeu? Então, o que eu quero que você entenda para essa aula é exatamente isso. Quando você tem um corpo forte, quando você tem um metabolismo funcionando a seu favor, quando você tem um sistema imunológico, um sistema hormonal funcionando a seu favor, tá? Funcionando no modo queima, o seu corpo ele tende a manter a homeostase, ou seja, ele tende a manter o peso ideal, beleza? Então, nas calorias, o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Focar só em quantidade, em comer menos, em fazer dietas restritas e etc. Isso é o pior passo que você pode ter para o emagrecimento, para queima de gordura, para definição corporal.
o que eu quero que você entenda das calorias, que mais importante do que você saber o quanto você está comendo é saber o quê? O que você está comendo, fechou? E a gente vai aprofundar exatamente sobre isso nas próximas aulas. Tamo junto!